Oi, vamos começar essa live com o Dr. Colombini, sua fantástica. Isso é uma live mais informativa, né? Eu vou ter que fazer algumas perguntas que eu anotei aqui, de todos. Chama o Dr. Colombini. Oi, meu querido, como é que você está? Você Boa tá bom? noite, tudo em paz? Tá se cuidando? Cuidando bastante, graças a Deus. Primeiro, parabéns, viu? Ah, obrigado. Netinho, né? Parabéns. Poxa. É, Nossa, tá uma graça, rapaz. Nossa, que delícia. Tá muito. que tenha sempre muita saúde, que seja abençoado. Eu fiz um monte de coisa, né? Eu fiz exame, todos os exames possíveis e imaginários que poderia ser feito, eu fiz para poder dar um abraço nele. Quer dizer, eu abracei, né? Ele quando ele nasceu na semana passada, né? Abracei, só que agora já não pode mais, né? Que eu posso ter contaminado nessa época aqui. Agora, infelizmente, tem que ter esse distanciamento, mas Não, eu fiz no dia que ele nasceu, eu fiz os exames. Eu fiz sorológico, saiu o sorológico, saiu o PCR, fiz até o rápido também, fiz tudo. o que dava para fazer, né? Que deu Mas para parabéns, fazer. viu? Que Ah, seja obrigado, nossa, uma gracinha. abençoado. Amém. Daqui a uns 10 anos vai falar, né? Fala, poxa, eu nasci no ano da pandemia. É uma data marcante. É? É uma data marcante. E aí, já se inscreveu para vacina? E pior que não, sabia? Não. Ainda não. Eu tava lendo até sobre isso. Na verdade, eu vou me retestar essa semana. Eu devo fazer os exames para ver como que eu tô. Sim. E aí eu preciso ver essa questão da vacina, mas ainda não me inscrevi, não. Sendo É. muito sincero. O que eu acho que é interessante, eu estava vendo que essa vacina é como se fosse a da gripe, né? Vírus inativado. É, mais ou menos essa é a ideia. Inativado, então não teria perigo assim. A primeira coisa que a gente pensa, se É. fosse um vírus meio tonto, Não, assim, não é sabe? um vírus, não é um vírus atenuado, né? São Atenuado, fragmentos, né? são fragmentos, então É. é uma vacina segura, sem dúvida nenhuma. O único problema é que vão ser 9 mil pessoas, só que, na verdade, são 4.500 vacinas, né? Eles vão Porque na fazer. verdade todo estudo. Primeiro, deixa eu dar boa noite pro pessoal aqui, senão daqui a pouco a gente Boa vai noite embora para na todo mundo conversa. aqui. Hoje, verdade, né? Nossa, tem quase 200 pessoas. Bacana. Já- Boa noite, gente. Obrigado por. Vou tentar. Eu peguei uma série de perguntas que eu deixei aqui para fazer mais umas coisinhas novas aqui, para conversar com o doutor. Legal, gente, boa noite. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Alexandre Colombini, eu sou otorrinolaringologista. Faço a parte clínica geral do otorrino, mas meu foco de atuação são as doenças do nariz, os seios paranasais, ronco, apneia, com enfoque principalmente cirúrgico dessas doenças. E, paralelamente, por causa dessa pandemia maluca que a gente está, eu estou atuando diretamente, eu sou coordenador da otorrino de um dos hospitais que eu trabalho, e a gente lá foi criado um pronto-socorro respiratório, onde a gente está atendendo todos os dias os pacientes com Covid. E aí, por isso que surgiu nossa primeira live, a gente já está na terceira, né, Roberto? Verdade, nossa, e cada vez parece que é uma nova. Porque cada hora tem mais novidade, né? E agora a gente já está na terceira para tentar trazer o que a gente tem vivido na prática, na realidade, né, desse cenário novo, dessa vida nova que a gente está tendo. Muita coisa nova, né? Como é que você está achando dos pacientes? Está aumentando, diminuindo? Então, eu estava até hoje, né? Eu fui pegar os últimos números, aqui, quando a gente olha, eu estou com o computador aberto aqui, né? A Sim. evolução diária do país, a gente percebe que tem uma oscilação grande, né? A curva é bem irregular, mas quando a gente pega a média, a sensação que eu tenho é que numa média a curva começou a estabilizar, ela já não está mais num processo ascendente. Isso olhando o Brasil como um todo. Né? O que a gente sempre falou nas nossas lives aqui, que quando a gente pensa em Brasil, a gente tem que pensar que o Brasil é um país continental. Né? Então, é muito mais fácil a gente analisar por micro-regiões, né? Os estados, as cidades, do que analisar o país como um todo. Mas, pelo menos em São Paulo, que é a região que eu estou e que a gente está trabalhando,
e num serviço privado, eu não trabalho no SUS, né? Eu trabalho num serviço privado, Sim. eu percebo que o número de casos diminuiu, a gravidade dos casos também diminuiu, e, por exemplo, o plantão retrasado que eu estava, a gente internou um senhor na UTI, mas para gente, é um paciente de 84 anos, hipertenso, diabético, com doença pulmonar obstrutiva crônica, ou seja, os casos que estão necessitando de maior atenção nesse momento, pelo menos, e a gente já tem uns 15 dias da nossa última live, então já passou esse período de reabertura, né? Os casos estão sendo mais tranquilos da gente lidar, assim, né? O que você atribui a isso? Qual você todo tem uma teoria, né? Qual seria a sua teoria? Por que está tendo? Então, né, que começo... remédio não existe, vacina não existe, quer dizer, não mudou nada. Por que está acontecendo? Será que o vírus está sequência normal? Fatores, né? A gente tem uma certa porcentagem da população que já foi contaminada. Sim. Agora a gente tem é difícil falar de adesão, né? Porque ao mesmo tempo que você vê muita gente aderindo aos protocolos de cuidado, de usar máscara, de usar luva, de álcool gel, o face shield, enfim, o que a pessoa quiser usar para se proteger, tem muita gente que não está usando nada, né? Mas eu acho que as pessoas estão um pouco mais conscientes dos cuidados que elas têm que ter. Existe, sim, uma certa imunidade, apesar que você estava dando uma lida recentemente sobre a questão da imunidade de rebanho, e alguns estudos acreditam que isso nunca vai ser alcançado, né? Que com esse tipo de vírus talvez a gente nunca tenha a tão famosa imunidade de rebanho, que para quem não sabe o que é, gente, é aquela imunidade quando um certo número da população já foi contaminada, esses anticorpos começam a circular e as pessoas acabam sendo imunizadas, vamos falar assim, num português mais fácil, de tabela, né? Então eu tô imune, estou perto das outras pessoas, a gente acaba transmitindo isso e acaba levando essa imunidade. Quer dizer, o vírus encontra, né? Que o vírus é interessante. Eu escrevi outro dia que, se por acaso a gente conseguisse, são 30 dias, eu falei de 30 dias, mas seria 20 dias. Se conseguisse que todos os sintomáticos ficassem isolados, todo mundo usasse máscara, que não fosse sintomático, que usasse máscara, e todos que não sintomáticos, né, que conseguissem manter uma distância de 1,5 metro das pessoas, a gente acabaria com a pandemia em 20 dias no mundo. A dificuldade é isso, né? O grande problema é esse, é você conseguir não ter exceções. Então, assim... As exceções que são... E aí você fala, gente, como que eu vou pegar e vou trancar todo mundo 20 dias em casa? Não tem como, né? As pessoas têm as necessidades de ir ao médico, de ir num pronto-socorro, ou de repente tem que fazer mercado, compras. Então, teria que ter uma programação muito grande para a gente virar e falar, olha, daqui para frente... Mas se ela saísse de máscara e mantivesse distância... Isso, então, aí já entra, poxa, vamos pegar, igual você falou no começo, né? Vamos pegar todo mundo que está sintomático e isolado. Está proibido sair. E o hospital, o negócio. Exato. O resto, máscara e distância. Mas a gente vê diariamente na TV que as pessoas não saem de máscara, saem com a máscara com o nariz para fora. Enfim, existe ainda... Esses dias, ontem na TV, eu vi um absurdo, um advogado que entrou com uma liminar na justiça para ele ter o direito de não usar a máscara. Né? Sabe? Não, verdade, passou ontem no jornal, na TV. E eu falo, gente, o mais absurdo é o juiz aceitar. Então, o juiz aceitou, né? Graças a Deus. Ele aceitou. Não aceitou, né? Não, bom. Aí seria o mais absurdo ainda. Porque... É para aparecer, né? É para aparecer. Eu também acho. É para ganhar mídia, para ganhar alguma coisa. Porque não é possível alguém sem consciência. Porque, assim, tudo bem, eu entendo que as pessoas têm o seu direito, mas o teu direito vai até onde vai o meu, sabe? A gente tem que ter o respeito e o dever com o outro cidadão. Então, não tem por que não usar, né? Por falar nisso, já mudaram algumas programações, né, da Organização Mundial da Saúde, que inicialmente lá em março, você lembra, acho que a primeira que nós fizemos, você lembra? A gente falava assim, gente, começou a ter sintoma, fica em casa. Fica em casa, não sai de casa, se você for no pronto-socorro, você vai ficar doente, não sei o quê, então fica em casa. Agora mudou. Começou a ter os sintomas iniciais, já vai no médico. Fala que existe, né? Uma indicação de medicação. Como é que é isso daqui? Explica para o pessoal aqui. Eu vou dar a minha opinião pessoal, tá bom? Isso, dá sim, importante.
80%, 90% das pessoas que se contaminarem, eles vão ter sintomas muito leves e que não vão necessitar de um atendimento médico. O que eu vejo é que hoje a gente chegou no momento, numa estabilização e num acúmulo de recursos, que talvez a gente tenha mais opções de fazer mais testes, fazer mais sorologias, de documentar melhor o cenário que a gente está vivendo. Mas não que um paciente que chegue no consultório hoje ou no pronto-socorro com sintomas leves, ele vai ter um tratamento, uma conduta diferente do que a gente tinha no passado. Sim. Porque a grande maioria das pessoas vão ter uma síndrome gripal leve. E a gente vai tratar com sintomáticos. Eu ainda acho que o foco é a população de risco, então o hipertenso, o diabético, o obeso, a pessoa que tem outras doenças, comorbidades graves, que podem evoluir negativamente. Aí eu acho que você recomenda? Se a pessoa começar a sentir os primeiros sintomas, por exemplo, perder o olfato, perder o paladar, ter febre, tem que procurar um médico? Eu acho assim... O que você acha? Qual é a sua opinião? Vale muito a pena procurar o pronto-socorro no caso de febre persistente e falta de ar. Cansaço, aquele cansaço progressivo. Eu fui daqui a ali, estou muito cansado, estou ofegante. Agora, só uma perda de olfato, só uma perda ou um sintoma gripal leve, por exemplo, ao invés de você ir num pronto-socorro, que é um lugar contaminado, essa perda de olfato tudo pode ser por causa de uma crise de rinite, pode ser por causa de uma sinusite, pode ser outras doenças. Então, de repente, se você procurar um serviço especializado, eu vou procurar o meu otorrino, eu vou procurar o meu clínico, eu vou procurar o meu pneumologista, de repente pode ser mais seguro para você, para sua família, e talvez você tenha até um diagnóstico mais elaborado sobre o que pode estar acontecendo com você. Eu acho que o paciente que tem sintomas leves, ou de repente esse desespero de todo mundo querer fazer o teste, pode não ser muito útil, a não ser da parte estatística, da parte científica, mas para o paciente em si, eu acho que não muda muito a conduta, porque se ele tiver com sintomas, a gente vai pedir para ele ficar isolado em casa, tomar os remédios sintomáticos, aquele remédio de dor, aquele remédio da febre, e a gente vai observar. E se isolar. Se ele simplesmente mora com os pais, aquele negócio, vai se isolar, isolando mesmo, se trancar num quarto, ou ele pode só manter uma distância razoável das pessoas? O ideal é que, tendo a suspeita dos sintomas, eu acho que quanto maior a restrição, mais seguro para todo mundo. O grande problema disso, Roberto, que a gente fala que assim, não tem um remédio que a gente fala, você veio aqui no pronto-socorro comigo, você está com sintomas leves, toma esse comprimido aqui, que isso vai te curar. Sim. Né? Então a gente sabe que a cloroquina, a hidroxicloroquina, teve toda a especulação em cima do remédio e não se mostrou nada. Ivermectina também não existe nenhum protocolo que afirme que vai funcionar. O corticoide a gente usa em casos específicos para tratar os sintomas e numa insuficiência respiratória mais aguda, mais grave. Então, o tratamento acaba sendo muito sintomático dos pacientes. Então, acho que tem que tomar muito cuidado. Existem grupos de medicação para o início e para o fim? Desculpa, não entendi sua pergunta. Existe todo um protocolo de medicações assim para ser dado no começo e dado no final? O protocolo, às vezes, eles variam um pouco de instituição para instituição. Então, tem algumas que seguem alguns protocolos, inclusive tem até instituições que ainda usam a cloroquina ou não, mas existe de acordo com o lugar que você está trabalhando e com as orientações do Ministério da Saúde, da OMS, tem um protocolo para seguir sim. Porém, vai muitas vezes da experiência daquele serviço, né? A gente sabe que na medicina tem aquela máxima nem sempre e nem nunca. Claro. Né? Então, é que eu falo que se tem alguém que fala, não, que o médico fala, gente, se tem um grupo que está a favor de descobrir um remédio que seja qual fosse a cloromectina. Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer uma delas aí, nossa. Puta, é uma delícia dar para o paciente sobreviver, sair. Assim. Exato. O que a gente tem que entender é que o pessoal fala das medicações, mas todas as medicações têm risco, gente. Se você tomar um paracetamol, ele pode te causar uma hepatite fulminante e ele é dose não dependente. Né? Dipirona tem risco, a cloroquina tem risco, o antihipertensivo, o corticoide, assim, toda medicação tem efeitos colaterais. Então a gente tem que saber o que a gente está fazendo, como vai fazer, e pô, já pensou se todo mundo resolve sair tomando anticoagulante? Porque teve uma época, a gente usa anticoagulante sim quando a gente interna o paciente, mas imagina se todo mundo em casa resolve começar a tomar anticoagulante. A quantidade de sangramento, de epistaxe, de AVC, de derrame que a gente não vai ter, porque as pessoas vão lá e esgotam a medicação na farmácia. E na menstruação? Hã? E na menstruação da mulher? Está tomando anticoagulante. Vai aumentar o fluxo, né?
aumentar o fluxo aí, a pessoa já tem um fluxo grande ainda. É. Né? O pessoal está falando com a opinião. Acho que a opinião dos médicos não é a opinião do médico em si. Você não tem a sua opinião, você tem a opinião do que a ciência te falou, né? Exato, eu acho que existe a questão do que eu, Alexandre, estudo e aplico, e do que eu, Alexandre, por exemplo, vejo na minha vivência prática. Sim. Né? Mas a gente não trabalha com achismo. Eu não posso chegar num paciente e fazer o que eu acho. Né? Eu tenho todo o embasamento numa literatura, num estudo. Né? O que as pessoas têm que entender é que para o médico ele estar lá num pronto-socorro atendendo, no mínimo foram 6 anos de faculdade de manhã, tarde e noite. Eu falo, aproveita eles, estudaram para você. Se você for pegar um especialista que nem eu, sou otorrino, até eu virar para alguém e falar, olha, tudo bom, meu nome é Alexandre, eu sou otorrino, eu vim te atender, foram 10 anos de formação, estudando de manhã, tarde e noite. Então, assim, é muito estudo para a gente estar lá para atender a pessoa. Então, a gente tem que tomar, tem que ter uma conduta orientada, né? A pessoa está perguntando muito de tomar um remédio sem... para prevenção. A prevenção, gente, é o seguinte, você usa o extintor de incêndio na sua casa sem pegar fogo? Exato. Você vai gastar o extintor de incêndio. Então, por quanto tempo você vai tomar esse remédio para prevenção? Pronto. É a primeira. Quando alguém me fala isso, doutor, mas eu não posso. Esses dias uma paciente minha me mandou da ivermectina. Posso tomar esse remédio? Eu brinquei com ela. Você tá com piolho? Você tá com verme? Não, não tá. Então não toma. Porque assim, você vai tomar esse remédio por quanto tempo? Entendeu? Se tivesse um protocolo certinho, tudo, e você está infectado e a gente vai usar, vamos usar por 5 dias, por 10 dias, por 15 dias, é uma coisa. Não tem esse protocolo, e se a gente for pensar num efeito profilático, de proteção, a gente vai tomar essa medicação por quanto tempo? O resto da vida. 2 meses, 6 meses, o resto da vida? Será que essa medicação ela é tóxica para o seu organismo? Por exemplo, pensando na cloroquina, vai te dar arritmia cardíaca, você vai ficar cego, que são efeitos colaterais que a gente previamente sabidos da cloroquina e da hidroxicloroquina. Será que essa medicação vai te causar alguma lesão no fígado, no pâncreas? Poxa. Quer dizer, o cara vai tomar um antibiótico para... Se eu pegar uma infecção daqui a uma semana, eu já estou com antibiótico no corpo. Então, esse raciocínio que as pessoas têm, qual que é? É a vacina. É vacina, exato. Que ainda está em fase de estudo, desenvolvimento e tudo mais, mas esse raciocínio é a vacina. O que você acha da vacina? Estou perguntando muito da tal da vacina russa aqui, já ouviu falar dela? Agora, na verdade, é uma corrida mundial, né, para quem descobrir a vacina. E é o que eu te falei, eu acho que a primeira vacina que talvez saia não vai ser a melhor versão da vacina, vamos falar assim, porque essa vacina está sendo fabricada em tempo recorde. Mas provavelmente já vai garantir uma imunidade e até ter novos estudos e a gente ter vacinas mais aprimoradas. Uma coisa muito interessante que eu estava vendo, o pessoal sempre falou muito eu já peguei o Covid, eu não vou pegar mais. Então existe uma relação da produção e da qualidade do anticorpos em relação aos sintomas que você teve. Então se você foi aquele paciente que teve os sintomas brandos, bem leves, talvez ou você nem produziu anticorpos, porque a tua primeira barreira de defesa do organismo já funcionou, ou você produziu pouquinhos anticorpos, mais fraquinhos, que já foi suficiente para combater a tua doença. Se você teve muitos sintomas, ficou ruim, necessariamente o teu corpo precisou lutar mais contra essa doença. Então você tem mais anticorpos e talvez essa imunidade possa ser um pouco mais permanente. Mas eu estava lendo hoje, inclusive, que alguns estudos apontam que essa imunidade ela não é duradoura e que talvez, por exemplo, a história da vacina possa ser igual uma vacina da gripe, que você tem que tomar, de repente, anualmente a vacina ou de tempos em tempos. Mas se tiver, anualmente vou estar na fila todo ano. Sim. Nossa. Mas exatamente, é uma coisa que existe, a gente viveu e ainda vive todo um movimento anti-vacina, né? Que tava... Isso é absurdo, né? O que é um absurdo? E muitos que pregam isso já ficaram doentes, né? Exato, e aí de repente você vê doenças que já tinham sido erradicadas e controladas voltando, sabe? A gente tendo surto de sarampo, febre amarela, né? Atacante, enfim, né, doenças que a gente poderia controlar, a febre amarela específica não, mas doenças que a gente poderia controlar de outras maneiras, né, mais seguras e que de repente por modismo, não sei que palavra correta usar aí, que as coisas acabam perdendo o controle, né?
Acho que até para esses remédios todos não existe um consenso dos médicos, né? Não existe Não. uma posição direta assim do Conselho Federal de Medicina. Olha, gente, não pode usar esse, não pode usar Não. aquele. O que eles falaram é eu lavo as mãos. Deixou muito a cargo e depois foram as orientações, né? A gente vê que tanto a OMS como uma revista que nem a Lancet, extremamente renomada e de respeito, acabou dando um passo atrás, voltando atrás. Opa, ó, esse negócio que a gente falou da cloroquina não é bem assim. Então, como é tudo muito novo, é o que a gente sempre fala, né? Dá a impressão que a gente está dando alguma resposta evasiva, né? Mas não, E gente. você não acha também que da própria Organização Mundial da Saúde, vai sem querer criticar, mas já criticando. Quando a gente fala assim, sem querer criticar, é porque a gente vai criticar, né? Não tem jeito. Né? Essas coisas que eles. Será que o vírus é muito novo? Não acabou sendo uma desculpa para a pessoa falar o que quer? Eu não sei se foi uma desculpa para a pessoa falar o que quer, mas eu acho que a falta de conhecimento levou as pessoas a falarem muita coisa errada e talvez eu não sei se entra a pressão política, econômica da pessoa falar, olha, gente, sinceramente, eu não sei o que responder. Porque às vezes... Eu acho que é melhor falar não sei o que responder. Aquela que ele falou que pessoas assintomáticas não passam a doença. Aí no dia seguinte, não, pessoas sintomáticas passam a doença. Se está com o vírus, né? Primeiro falar que a cloroquina não funciona. Depois, não, eu estou voltando a pesquisar, que não sei se agora a cloroquina. Quer dizer, eles falaram tanta coisa que vai e volta, que eu acredito que a opinião pública fica meio maluca, né, com o negócio. E às vezes é assim, eu sei que eles estão em outra posição política mais complicado, mas às vezes eu tenho que virar para o meu paciente no consultório e falar, olha, sinceramente eu não sei. Eu vou precisar de mais exames, eu vou precisar de mais estudo para ver o que você tem. Né? E num caso novo que nem esse, de repente faltou... Olha, gente, é novo, a gente não sabe, porque ninguém viveu isso antes. Né? Então, faltou essa humildade, vamos falar assim, mas aí eu acho que é mais política do que medicina daí. Vamos fazer um bate-bola aqui. Eu quero ver a sua opinião e o que você daria de indicação, tá? Para reabertura. Vamos falar de um por um. Restaurantes. Tudo que eu vou falar aqui, gente, depende muito da realidade do estado e da cidade que você está. Então, eu acho que a ideia que a Prefeitura de São Paulo, não vou falar se o protocolo dele está certo ou não, mas de você criar faixas vermelhas, amarela, laranja, azul, verde, ou seja, depende do número de casos novos, depende do número de mortes, depende da quantidade que o teu sistema de saúde vai conseguir absorver, do teu número de UTI, né, do momento da doença que aquela cidade está vivendo, eu acho que você consegue reabrir. Os donos de restaurantes talvez fiquem bravos, mas eu acho que o esquema Não, é sua opinião, acho que é válido. Acho que é a opinião de infectologista, que deve ser igual a minha também. Eu acho que o esquema de delivery, de você ainda estar em casa, de você evitar um contato muito próximo, para mim me parece ser um pouco mais seguro, porque você vai num restaurante, você obrigatoriamente vai ter que tirar a máscara, senão você não consegue comer. Tem muitas pessoas falando no ar, tudo mais. O cara que está na mesa, tudo bem, tem uma mesa de distância, mas ele pode espirrar, ele pode tossir, de repente ele não vai ter o cuidado de proteger. O garçom que está te trazendo um talher, alguma coisa, ele pode não ter higienizado a mão direito. Então, eu ainda acho que é um ambiente, não só o restaurante, como os outros ambientes, que possam estar levando à contaminação da doença. Eu não sei se você compartilha da mesma opinião que eu. Não, dizem. Sabe uma coisa que eu pensei, cara? Será que vão desinfetar os cardápios? Sim. Muitos restaurantes, eu vi, adotaram uma coisa interessante, que é um cardápio digital. Você entra pelo teu celular, no site do restaurante, alguma coisa, e aí você tem um cardápio. Seria uma maneira inteligente de você eliminar o cardápio. Mas nem todo restaurante vai ter essa tecnologia. Cadeirinha de crianças. Cadeirinha de criança. O talher, é o que eu falei, obviamente que ele era lavado, limpo depois, mas o garçom foi lá, ele pegou com a mão o talher, trouxe para você, ele traz o vidro do azeite que você vai comer, o saleiro, enfim, alguma coisa que você vai usar na tua comida, um tempero, que é uma coisa, não é individual, né? Não é que nem... Pô, aquilo lá pode ser um meio de transmissão, de contaminação. Então... Teve um trabalho que eu vi há 2 semanas atrás, que mostrava um cara de um restaurante, o cara falando, e
ele falava, eu tinha um som muito alto, então ele tem que gritar, é que nem de balada, não, por quê, não sei o quê, falava assim, e estava sem máscara. Aí Mais jogou, partículas no ar. e o ventilador, estamos ligados ao ar-condicionado, o ar-condicionado não é um vetor, né? Mas jogar o vento, ligava e transportava para os outros. Eu não sei se você viu um estudo, eu acho que foi japonês, que eles passaram uma tinta fluorescente invisível na mão da pessoa. Interessante. Fast food, né? No fast food, no self-service lá. E aí a pessoa vai lá, pega a comida dele e tudo mais, tá todo mundo comendo tranquilo, e aí depois eles ligam a luz fluorescente. E o que acontece, gente? Depois que você fez tudo isso, o estudo mostrou que aquela tinta fluorescente que estava na mão da primeira pessoa lá que entrou, se serviu, que comeu, depois de meia hora, uma hora, estava espalhada no restaurante inteiro. Isso é incrível, né? Então, Não impressionante. significa que o vírus vai se transmitir desse jeito. Foi só uma maneira de mostrar que o que está na tua mão pode espalhar, né? Na verdade, essa preocupação, você sempre vem há anos falando isso, devia ser antiga, né? Com coliformes fecais, E. coli, qualquer coisa que possa estar contaminada. Que as outras doenças não tiraram férias, né? O pessoal pergunta. Que as outras doenças não tinham esse apelo mundial, né, de pegar todo mundo igual o coronavírus pegou. Às vezes a pessoa tinha uma diarreia, tinha um mal-estar, tinha alguma coisa, mas não afetava o mundo, né? E falaram que na abertura eles iam deixar privilegiar as aberturas nos restaurantes fechados e não atendimento ao ar livre. Não seria o contrário? Faz mais sentido quanto mais aberto e arejado o local for, e mais seguro é. Talvez a questão possa ser a circulação de pessoas, mas o ideal é que a gente pense que quanto mais longe as pessoas estiverem, mais arejado, janela aberta ou ao ar livre, mais seguro esse ambiente vai ser, sem dúvida alguma. Mas foi meio esquisita, né, essa daqui. E no caso de sala de beleza, o que você acha? É um contato, obviamente. Sua opinião. Todo mundo tem que cortar o cabelo. O que as pessoas poderiam fazer? Todo mundo tem que cortar o cabelo. Eu ainda tenho um cabelo também um pouquinho maior. Chega uma hora que não tem jeito. Você tem que ir. Mulherada, unha, cabelo, mulherada que vai, secador de cabelo. O que você acha? O que eu acho eu acho que as medidas que o governo falou em restringindo a porcentagem, você vai atender, não sei exatamente com 20, 30, 40% da sua capacidade. Né, a mulher que ia no salão de beleza, que você tinha uma fazendo cabelo, uma fazendo a mão direita, um fazendo a mão esquerda, o outro pé. Então, às vezes tinha 3, 4 profissionais em cima da mesma pessoa, da mesmo cliente. Isso não tá acontecendo. Então, você tem um profissional por vez trabalhando. Eu acho que o cliente e o profissional tá usando máscara, tá usando proteção. É um jeito da gente voltar a um novo normal. Eu acho que quanto mais a gente puder evitar os abusos, melhor. Mas vai chegar uma hora que você vai precisar cortar o cabelo, fazer uma unha, alguma coisa assim, e a vida tem que continuar. Eu acho que a gente tem que frisar nos cuidados. O que eu acho muito polêmico na história é que muitas coisas estão voltando a funcionar e a gente pega, por exemplo, as escolas não estão funcionando, né? Mas as pessoas que vão trabalhar têm filhos. Aí tem que deixar os filhos com os avós são do grupo de risco. Muita coisa envolvida, é complicado a gente analisar tudo isso, né? E escolas, como é que você acha que poderia começar a escola? Eu já dou uma opinião, acho que está muito cedo para começar a escola. Escola é uma coisa que... Então, mas é o que eu estou falando. A gente, como que os trabalhos vão voltar se a gente não tem com quem deixar as crianças? Sim. Né? Merenda escolar, sei que tem muita coisa envolvida, né? Tem gente que só come isso, só tem isso para comer. Sim, exato, né? Então, é um problema socioeconômico até. Quando a gente fala em escola, a gente tem que pensar que tem tipo berçário, tem o infantil, tem os adolescentes. Então, são fases diferentes, tem as universidades. Pô, é muito mais fácil você virar para um adolescente e falar, olha, aqui a gente vai ter que ter um distanciamento e tudo mais, do que a gente pegar num fundamental, no infantil, onde tem a criançada de 3, 4, 5 anos, que vai todo mundo correr, brincar, pular. Todo mundo sabe que no berçário, aquela chupeta vai de uma boca para outra, aquele lencinho, né? Um foco de contaminação, né? É que, historicamente, todos os resfriados, todas as gripes, todas elas se iniciam nas escolas, né? Elas se transportam para
para casa. Agora, uma coisa é transportar um resfriado, uma gripe, uma coisa. Agora, transportar o coronavírus, vai encontrar o vô dele, o tio dele que está com ele, o pai dele, então... Porque o pai e a mãe teve que sair para trabalhar e a criança muitas vezes vai ter que ficar com a avó ou com o avô, né, que é uma população de risco, então é bem complicado. Esse negócio que você falou das gripes, eu sempre falo para a mãe, às vezes as mães chegam no consultório, doutor, meu filho não para de ficar doente, está doente toda semana, todo mês. Eu falei, teu filho está na escola há quanto tempo, mãe? Ah, entrou na escolinha agora. Normal, é a hora que ele vai entrar em contato com outras bactérias, com outros vírus, que não estão no ambiente familiar, e ele vai ficar mais doente, vai passar um período, a imunidade dele vai ficar estabelecida e aí as doenças vão parar. O grande problema agora é que a gente tem um inimigo novo na história. É que até faz parte, né, da imunidade, você tem esse contato, né? Sim, agora eu estava lendo um artigo de como votar não sei o quê. Evitar que troque os brinquedos, evitar que troque alimento. Pô, gente, se for falar com um adulto é uma coisa, agora falar com uma criancinha... Explica isso para uma criança, eu falei agora, explica isso para uma criança de 2, 3 anos, que ela não vai poder brincar com o carrinho, com a boneca, com a amiguinha. Quando a gente está falando dos adolescentes, do pessoal que está na universidade, é fácil explicar, né? E é fácil eles não fazerem também, né? Que molecada de faculdade vai ser difícil evitar que eles vão para balada, vão não sei o quê, vão para o barzinho, e vão para isso. O restaurante já está aberto, o bar já está aberto, não sei o quê, tá bom. Pode para a faculdade, os caras estão tudo com uma saudade enorme do outro. Saudade de namorar, todo mundo quer voltar para uma vida normal. E a gente sabe que estatisticamente acaba sendo uma população que, quando acometida, tem poucos sintomas ou sintomas leves, né? Então, parece que também dá uma certa coragem para todo mundo querer se encontrar e sair, quando a gente tem que pensar que o adolescente, ele é um vetor da doença, né? Ele saiu, encontrou alguém, foi para uma balada, tudo. Quando ele volta para casa, ele pode estar contaminando o vô, contaminando a avó. Então tem que ter essa consciência de se proteger em casa, proteger a família, né? Não só você que está na rua, mas quando você volta para casa, você pode ser o vetor dessa doença, né? Eu vi uma live, eu tive um epidemiologista, eu não lembro do nome dele, mas ele falou uma coisa que agora nós temos cerca de 1.800.000 casos aqui no Brasil, né? Cerca de 1.800.000. Eles falam que isso daqui é a ponta do iceberg, que eles calculam de 7 a 10 vezes a mais. Você também pensa assim? O que a gente sabe é que toda essa estratégia de isolamento social, quarentena, não é para diminuir o número de casos, né? Que essa doença, a estratégia da quarentena é você espalhar esse número de casos ao longo do tempo para que o Acho que eles conseguiram, né? Acho que isso o Brasil está conseguindo, que nenhum lugar teve 100% de UTI, até agora eu vi. Eu acho que Manaus talvez teve uma... Chegou bem próximozinho. Acho que Manaus teve caso desse. O problema da UTI é que assim, nunca teve UTI de sobra, né? Sempre foi um grande problema precisar de uma vaga de UTI. E na hora que você tem esse aumento da demanda, você acaba sobrecarregando um sistema que já é sobrecarregado. Então, se você for pensar que a gente vive num país que tem 220 milhões de habitantes e que a gente talvez imagine que 60%, 70% dessa população vai ser contaminada, é só fazer as contas. A gente vai ter 150, 160 milhões de pessoas contaminadas. E não necessariamente que essas pessoas vão ficar graves, entendeu? Vão ter algum contato com o vírus e tudo mais. E tem uma coisa, voltando à parte de alergias, que você fala. Eu sempre recomendei, você principalmente, você que trabalha com isso, sempre recomendou. Mãe, não crie seu filho numa bolha, não deixe seu filho no chão, deixe ter contato com o animal, contato que precisa criar resistência, criar esse negócio. Nós estamos tendo agora uma geração que é álcool gel, desinfetante, não sai de casa, põe máscara, põe luva, lava a mão, toma 10 banhos por dia, se sair, toma outro banho, se troca roupa, tal. Qual o risco dessa molecada não ficar alérgica a tudo? Esses dias eu estava pensando nisso, né? Eu tive a minha infância no interior. Então minha mãe falava... Nós tivemos, né? Lá em Ribeirão Preto, lá meu break do meu carrinho de rolemã era o peito. Era o break. Eu passei minha infância
fase de criança em Bragança, depois eu fiz faculdade em Marília, então assim, sempre tive um contato muito grande com o interior. E a gente sempre foi criado muito solto, e com isso a tua imunidade aumenta muito, né? Esses excessos de limpeza agora, isso talvez lá na frente possa trazer alguma consequência em relação à imunidade, à sensibilização, e isso pode, sim, de repente, aumentar algum problema de saúde no futuro. Obviamente que a gente só vai saber o preço disso lá na frente. Ah, mas a gente já sabe que vai ter, não vai? Alguma Porque essa coisa falta vai de ter. contato. Eu não digo para os planos, mas a molecada está igual meu neto, que nasceu agora. O pessoal tá. Tem álcool gel na casa lá para tudo quanto é lado, máscara, mil coisas que tem que fazer, tem que chegar perto. Eu acho que ele não vai ter contato, né? Não vai ter. Na fase que ele está agora, a imunidade dele vem da mãe, né? A mãe, através do leite, que passa todos os anticorpos que ele precisa. Graças a Deus está amamentando. Está amamentando bastante. Por isso que é importante a amamentação, o aleitamento materno, porque o sistema imunológico das crianças ele vai se desenvolver. Ele ainda é um sistema imaturo, né? Então, nesses primeiros 6 meses, o aleitamento materno, ele, além de alimentar a criança, ele dá proteção para a criança. E depois o sistema dele vai começar a entrar em contato com as coisas. E aí vai ser aquela batalha da produção de anticorpos. Por isso que tem as vacinas. Tem muita coisa que eu não preciso entrar em contato com o vírus do sarampo para ter anticorpos do sarampo. Eu vou lá e tomo a vacina. Que no futuro é o que a gente vai ter em relação ao coronavírus. Eu não vou precisar entrar em contato com o coronavírus, ou seu neto não vai precisar entrar em contato com o coronavírus. Ele vai tomar uma vacina que vai dar imunidade para ele. Você acha que vai ter uma geração aí com mais rinite, com mais asma? Difícil responder, talvez. Processos alérgicos, né? Pessoal, por outro lado, se a gente for pensar, talvez a gente tenha uma geração que tenha menos doença, porque não vai lavar bem a mão, não vai ficar cutucando, né? Porque o brasileiro é um povo que toma muito banho, mas lava pouco a mão. Não é? A gente transmite muita doença, porque como a cultura latina, a gente tem maneira de abraçar muito, de beijar muito. Então, ao mesmo tempo que isso possa diminuir a nossa resposta imunológica para algumas coisas, isso também pode diminuir a transmissão das doenças, porque cuidados estão sendo feitos para isso. O pessoal está falando muito de vitamina D também, né? Que eu li um trabalho que falava que uma quantidade acima de 30 unidades de vitamina D, assim, a pessoa tem sintomas leves. Acima de 60 unidades de vitamina D, não existe nenhuma pessoa que morreu. Será que tem uma correlação com isso daqui? A gente sabe, a gente sabe que a vitamina D tem uma relação com a imunidade, mas não existe nenhum estudo de peso que fale pessoas com níveis maiores, menores, porque eu sempre falo, a vitamina D, na minha cabeça, é uma coisa sempre muito polêmica, porque a gente vive num país tropical e os níveis de vitamina D são baixos em grande parte da população. Né? E qual que é a principal fonte de vitamina que a gente tem? O sol. Sol. Então, se a gente vive num país tropical, onde teoricamente as pessoas tomam sol e o nível de vitamina D é baixo, ou o valor de referência está errado, ou tem alguma coisa errada na história. Sabe? Então, eu acho que é importante ver, mas eu não acho que a vitamina D ou a vitamina C, que também ajuda na imunidade, possa ser o fator decisivo. Eu não vou ficar doente porque eu estou fazendo a suplementação com vitamina D. Tá bom? Não... É aquela automedicação, né? Isso daí, para automedicação, é um prato cheio, né? Tanto que você pode pegar o protocolo de qualquer hospital, nenhum hospital tem protocolo para você repor vitamina D nos pacientes internados. Verdade, você tem toda razão. Certo? Então, se fosse uma coisa assim... então, o problema é que as pessoas às vezes querem uma saída fácil para o negócio, Roberto. Então, assim, puxa, vamos repor vitamina D. Ah, não, eu sou do tipo sanguíneo A, eu não fico doente. Você é do O, você vai morrer. As coisas não são assim. Né? E é muito fácil, acho que é muito fácil você escrever na internet. Então, sei lá, eu não tô falando que aconteceu isso, tá? Pelo amor de Deus, não estou querendo fazer falso testemunho. Mas, de repente, um cara mal intencionado, vendedor de um certo produto, o cara me solta aí, olha esse produto, tal. Ninguém vai ir atrás de ser verdade, que não morreram tantos. Pega uma pessoa como você, que é extremamente conhecida, está na mídia há... Não vou falar há quantos anos aí, sabe? Desde 2001. Desde 2001. Está na mídia não sei quanto tempo e tudo mais.
é que assim, você é uma pessoa íntegra, honesta, porque se fosse Sim. um picareta, você ia lançar, olha, pessoal, eu achei a cura aqui, ó. Vamos fazer, igual teve o soro da imunidade, o médico vendendo o soro da... Sabe? Você pega uma pessoa que é popularmente conhecida, tudo, a pessoa tem uma oportunidade de ficar rico, sabe? É um absurdo, porque a gente está lidando com a vida dos outros. Outro dia o cara me procurou, um cara que fabricava álcool gel, queria botar meu nome, não sei o quê. Eu falei, manda que porcaria, cara. Tu não tem noção, que então, droga de coisa, Deus do céu. Eu falei, vai embora. Então, se é uma pessoa qualquer, o que a pessoa vai fazer? Vai fazer conta? Nossa, eu vou ganhar uma grana aqui. Álcool gel doutor bactéria. E ainda coloca lá, enriquecido com zinco e vitamina D, né? Nossa, e da vitamina D ainda, e não precisa do sol, que é o sol na sua casa. Pronto. Mas assim, ia vender quanto? Vender muito. Né? Ia vender muito. Ia ganhar muito dinheiro, mas nada que pagasse uma consciência limpa. Não, eu falo. Não tem, a gente que trabalha na área da saúde, não tem nada que pague eu chegar em casa e eu colocar minha cabeça no travesseiro e eu dormir em paz. Sabendo que o que eu ofereci para o meu paciente, para o meu cliente, era o que eu tinha de melhor naquele momento para oferecer. Tanto no consultório, quanto no centro cirúrgico, quanto na minha vida normal de otorrino e tudo mais, sabe? Eu conheço um monte de gente que, infelizmente, tem cirurgias que são indicadas e o paciente chega para mim e fala, meu querido, você não precisa operar. Você vai usar esse remédio aqui. Né? O pessoal ficou bravo com a gente com a vitamina D aqui, falou que tem trabalho não sei aonde, no mundo tem. Agora, o que a gente tem que ver, Roberto, é que o papel eu provo agora com as suas palavras. Também, eu acho que ninguém tem que tomar uma coisa sem orientação médica. O pessoal fala, doutor, posso tomar tal vitamina? Eu falei, primeiro que eu não posso te falar que eu sou biomédico, não sou nem médico, nem nutricionista, não sou nada. Mas por que seria tomar? Você fez algum exame que você está falando? Não sei. Você dosou sua vitamina D? Ela está baixa? Ela está normal? Não tá? Porque o que a gente tem que pensar é que o papel, ele aceita tudo. Né? Então, assim, eu não vou querer polemizar, mas existe muita coisa. Existe ozonioterapia, existe modelação hormonal, existe soro da imunidade. Poxa, o que dentro dessa história toda realmente funciona? O que é validado? O que é ético? O que pode ser feito? Sabe? Não estou falando nem que sim, nem que não, mas eu posso escrever um protocolo do Dr. Colombini. Sabe? Sim. Que validade que tem isso? Que peso que tem isso? É isso que as pessoas têm que tomar muito cuidado. Porque hoje em dia as coisas na internet viram verdades absolutas. E quando você vai ver, grande parte da comunidade científica, seja ela qual for, não endossa aquelas condutas. Outro dia saiu uma blogueira aí, uma moça aí, dizendo que ela tinha isolado as bactérias do magro. E ela iria vender por uma fortuna a pessoa que, se ela tomando, é por isso que os magros, eles comem o que eles querem e não engordam, porque tem as bactérias do magro. Então ela tinha isolado através de uma bacteriologista que nem falava quem era o nome dessa bacteriologista, e estava vendendo uma fortuna, mas só ia vender para os primeiros 2.000. Falei, 2.000 os primeiros? Só os primeiros 2.000, o resto aí eu não vou vender mais, sabe? Eu descobri o segredo de deixar todo mundo magro, né? Então, esses dias veio uma paciente no consultório e falou que passou com outro otorrino, e ele fazia também essa parte de medicina chinesa, e ele falou para ela que ela estava com Covid porque ele pegou 2 tubos de ensaio, um com líquido azul, um com vermelho, deu uma chacoalhada do lado da orelha dela assim, colocou do lado um do outro, e aí eu não sei o que aconteceu, e aí ele falou para ela que ela estava infectada. Pô, esse cara é bom, hein? Esse cara é ótimo. Por falar nisso, já que nós estamos falando disso... Eu estou dando exemplo de um médico, tá? Estou dando exemplo de um médico de um outro. Tem tudo, né, então, gente? assim, tem tudo. Se você pegar um barril de maçã tem de todo tipo, né? Tem maçã podre, tem maçã verde, tem maçã branca, tem maçã de todo jeito. Não é? E essa história aí de, rapaz, eu fiquei meio impressionado, porque eu gosto de ler tudo que aparece, né? Eu li um trabalho aí falando de esgotos, que foram descobertos em alguns países assim, mas muitos meses dos esgotos, né? Eu perguntei, como é que foi? Eles congelam o esgoto de vários meses, todos os meses tem congelado. Aí pegaram os esgotos, tipo assim, foi na Espanha, na Itália, aqui no Brasil também fizeram. Então descobriram muito antes de aparecer aqui no Brasil, descobriram em fevereiro, que no esgoto tinha pedaços, vestígios do coronavírus.
Na Itália, em Espanha, descobri em janeiro, fevereiro. Como é que é esse negócio, hein, rapaz? Olha que coisa louca. Porque Quer a dizer, gente que o sabe vírus que já existia. que o vírus ele tem eliminação pelas fezes, Isso. né? Mas diz que até agora não pode pegar, né? Mas que eles são pedaços. Mas Sim, de descobrir, se o cara soltou é porque ele estava. Então, quer dizer, sim. isso daqui já está no Brasil tá desde janeiro, na Espanha está desde de meados do ano passado, até antes de Wuhan. Que coisa maluca, né? É tudo muito complicado. Fizeram uma pergunta aqui interessante, se as sorologias são confiáveis, se tem muito falso resultado. Infelizmente, sim, tem muito falso positivo ainda e até falso negativo, dependendo da qualidade do lugar que você vai fazer a sorologia, O que você indica, né? assim, pela sintomatologia da pessoa, que tipos de E exames elas têm que fazer, passo a passo? eu acho que as pessoas que estão com menos de 7 dias de sintomas, o PCR ainda é o principal exame, porque se a pessoa está com menos de 7 dias, o corpo dela, o organismo, ainda não teve tempo de ter uma reação imunológica para produzir os anticorpos. E a partir do 10º dia, eu já acho interessante o exame sorológico. O problema é você saber aonde que você está fazendo, se esse exame é confiável ou não. Então, você procurar um laboratório da sua confiança para ter um teste bom, adequado, né? Porque, infelizmente, os testes rápidos, seja ele do furar o dedinho ou até mesmo do sangue, os testes rápidos, eles dão muito resultado errôneo, né? Muito falso positivo, até muito falso negativo. Já as sorologias mesmo, aquele que demora 3, 4 dias para sair, são resultados um pouco mais confiáveis. Eu digo uma coisa só de curiosidade também. Vamos falar um pouquinho de alergia agora. O que uma pessoa entrou no caso, o filho dele está alérgico, o que ele tem que ver num quarto que poderia ocasionar rinite, problemas alérgicos, não sei o quê? O que ele tem que fazer? Ótimo. Umidade? Você pode falar para o pessoal aí, ó, arrume Então, um quarto de um alérgico aqui. vamos pegar esse finalzinho da live aqui, vamos falar de doenças respiratórias normais. Então, quando a gente pensa num paciente alérgico que tem rinite, a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é pensar nos cuidados do ambiente, que é o que o Roberto está falando. Então, aquele quarto que tem muito mofo, que tem muito bolor, que tem cortina, que tem carpete, que tem bichinho de pelúcia, que tem um animal de estimação, teu gato, ele sobe na cama, deixa pelo e tudo mais, são estímulos para atacar, a irritar a mucosa nasal e desenvolver uma crise alérgica aguda naquele paciente. Porque, assim, a doença rinite alérgica já é uma doença crônica, o paciente já tem essa doença, só que ele tem estímulos que vão levar à crise. Então, não adianta só a gente depender da medicação, ou seja, meu otorrino me passou esse antialérgico, me passou esse spray para usar no nariz, vou lavar o nariz com soro, porque isso a gente vai estar tratando a doença. O ideal de qualquer doença é a prevenção. Então, é evitar esse contato. Então, muitas vezes eu acabo brincando com meus pacientes, quando eu vou fazer a consulta e tudo mais, eu pergunto como que é a casa, como que é o quarto, como que são as paredes, toma sol, não toma sol, tem umidade, não tem umidade. E às vezes eu acabo falando, olha, você precisa, além do otorrino que vai te cuidar, vai dar o remédio, você precisa de um pedreiro. Se você não arrumar a imunidade, a umidade da parede, do quarto da cabeceira do seu filho, aquela umidade da janela e tudo mais, aquela parede tem fungo, tem mofo, tem bolor. Isso vai levar a um maior estímulo alérgico e uma maior crise de rinite. Então, o controle do ambiente que a gente vive para as doenças alérgicas é muito importante. Para rinite, para asma, para bronquite. E ar-condicionado? O ar-condicionado, gente, ele não causa doença. Não é o ar frio que causa doença. O que causa doença, o problema do ar-condicionado é que ninguém não, a grande maioria das pessoas não segue a orientação do fabricante de você fazer a limpeza do filtro, de você fazer a manutenção do aparelho. Então, o grande problema do ar-condicionado, pensando nas doenças respiratórias, seriam dois. O abuso do ar-condicionado, que pode retirar muita umidade do ar e deixar a tua mucosa seca e irritada e também facilitar a você ter uma infecção. E a falta de manutenção do frio, a limpeza do aparelho, que vai estar jogando fungo, bactéria, vírus para o ambiente que você está respirando. Aconteceu uma coisa interessante com meu filho. Meu filho, ele tossia. Aí eu comprei um desumidificador ambiental. Eu coloquei, nunca mais ele tossiu, nunca mais espirrou, teve rinite. O que aconteceu? Você tirou o excesso de umidade do ambiente. Quando a gente pensa nesses aparelhos, a gente tem que sempre buscar um equilíbrio. Eu não posso ter um quarto muito seco
porque também vai me causar doenças respiratórias, e eu não posso ter um quarto muito úmido, que também vai me causar respiratórias. Então você tem que buscar esse equilíbrio da umidade. Então, provavelmente, no quarto do seu filho, às vezes podia ter um pouco de umidade, fungo, mofo, bolor, alguma coisa. Você controlou essa umidade, controlou a doença dele. É que esse pessoal, a turma, eles gostam de colocar umidificador, né? Aquele negócio vaporizando. Uma vez eu fui medir uma casa, que nós fizemos fazer uma matéria para Record. Se o umidificador era bom ou não. Então, esses vaporizadores aqui de farmácia. Eu coloquei um deles num quarto, medimos, estava mais ou menos de umidade ambiental uns 60, em torno de 60. Aí eu coloquei um umidificador desse, saímos, fomos tomar café, deixei 1 hora o quarto fechado, simulando uma noite, mas 1 hora só. Voltei para lá, deu 93 de umidade, 93. É exagerado, entendeu? Então, o grande problema é isso, as pessoas vão usar o aquecedor, o desumidificador ou o umidificador em situações que às vezes não é necessária ou em excesso. Então, novamente, na nossa vida, tudo que a gente fizer em excesso vai ser prejudicial. Muita umidade é ruim, pouca umidade é ruim, muito calor é ruim, entendeu? Frio também em excesso é ruim. Então, a gente tem que entrar num equilíbrio dessas coisas. Sim. A gente está acabando que o pessoal está perguntando muito, o pessoal está insistindo nessa história da vacina russa, que falou que em agosto já vai estar. Você leu alguma coisa disso? Eu li, inclusive estou com um aberto aqui. O que eu vi, a última notícia que eu li até no UOL, é que a vacina russa está entrando na última fase de testes agora. Sim. Tá? E aí, depois dessa fase de teste, acho que se for aprovada, deve sair a vacina. É o que eu falei que lá até atrás, agosto? gente. Já fabricaram uma quantidade assim para vender para o mundo até agosto? Então, aí a gente precisa ver como que eles vão fazer isso. Se eles vão distribuir essa vacina, se vão ter representantes pelo mundo, se vão ter parcerias. Aí é um segundo problema. Não significa que ter a vacina vai ter vacina para todo mundo. Eu acho que só com parceria, né? Que não tem jeito. Cara, senão produção, transporte, ninguém não tem consegue, logística exatamente, no mundo para distribuir uma quantidade dessa. Quem que não vai querer? Precisa ter uma. E a gente tem que pensar que é uma produção mundial. Então, provavelmente deve ter. Que eu estou dando uma olhada aqui. Os voluntários da vacina foram entre pessoas de 18 a 65 anos. Né? E aí eles estão. Tá entrando na última fase mesmo da vacina. Tem que aguardar essa fase final. Eu fui voluntário para a vacina. Eu preciso ver. Eu confesso que o meu tempo no hospital está sendo mais voltado para os pacientes do que para mim. Então, olha, você já deve estar com uma imunidade, viu? Você chegou a medir? Fazer a sorologia sua, não sei, não, porque é dificilmente você ter tanto contato com pessoas. Vou te falar que a última vez que eu fiz a sorologia para o coronavírus, eu estava negativo. Tá? Sim, foi quando? Tem mais ou menos um mês. E eu vou colher de novo. Eu vou colher de novo agora. Essa semana eu colho 30 novamente. dias, muita água passa no rio, né? Mas assim, sintomas zero. Então, o que eu falo para todo mundo que passa comigo? Eu falei, gente, se eu tô desde o começo dessa maluquice, lidando diretamente com o paciente doente, tá? Às vezes tendo que entubar o paciente, botar no respirador, operar um paciente que está com uma emergência, e não me contaminei até agora, é porque os cuidados de prevenção, eles são efetivos. Sim. Então, usem máscara, lavem as mãos. Essa é uma das maiores provas, né? Eu acho que essa é a maior prova. Disso. Quanto mais a gente se cuidar... por exemplo, eu tenho um avô de 96 anos. Infelizmente, eu estou 3 meses sem ver o meu avô. Por quê? Porque é melhor eu ficar 3 meses sem ver o meu avô do que eu correr o risco de levar uma doença para um idoso de 96 anos, porque eu sei que se ele ficar doente, essa doença vai ser grave. Né? Temos exemplos de pacientes com 100 anos que saíram muito bem, mas a gente sabe que são exemplos pontuais. Então, esse isolamento tem que ser importante. Doutor, infelizmente é impressionante como a gente arranja assunto, arranja coisa. Daria absurdo. Nós vamos marcar outra, que é sempre, cada vez que nós fazemos, são de 2 em 2 semanas, sempre tem novidade, é pergunta, é coisa que está aparecendo, é coisa nova. Voltando a plagiar aquele que falou que o vírus é muito novo, então todo dia, não parece são 4 meses, mas parece que são 40 anos. Exato. Que descobriu essas coisas. Que a gente nunca parou para estudar tanto quanto a gente se dedica nesse momento.
Né? né? Vamos deixar marcado uma segunda live, uma Vamos, quarta live. vai ser um prazer muito grande. E dá os seus dados, como é que você chega Gente, no senhor aqui? quem ainda não me segue, pode me seguir no @dralexandrecolombini, com i no final, é meu Instagram. Todo dia eu coloco muita coisa sobre rinite, sinusite, os Olha, isso é temas. verdade, viu? Isso é verdade, que eu aprendi muito. A maioria dessas perguntas eu faço pelo Instagram dele, tem muita coisa legal lá. Tem, todo dia assim é um trabalho que eu coloco bastante. A minha cara, essas últimas 2 semanas eu fiquei um pouco ausente, assim, eu estou gerando muito conteúdo, mas eu não estou conseguindo aparecer, porque a demanda nos hospitais estão sendo grandes, tanto de cirurgia quanto de atendimento, de consulta. Então, essas 2 semanas eu acabei me dando uma afastada. Mas quem me conhece sabe que manda um direct, eu respondo, manda uma mensagem, eu interajo direto. Então, o que eu puder ajudar de trazer de conhecimento e de informação para as pessoas vai ser um prazer. Né? Lembrando, gente, só rapidinho, não dá para fazer consultas elaboradas e tudo mais por Instagram, gente. Se precisar, a gente tem ferramenta de telemedicina, tem um consultório, tá? É mais um conteúdo informativo para trazer conhecimento para vocês. Outro dia me mandaram uma que eu não sou nem médico, mas falaram, doutor, meu filho está com uma mancha no braço direito. O que é? O que ele toma? Não é o que é, Não, o que ele toma. Nossa. Então, toma um copo d'água e vai no médico. E vai no médico, né? Isso não tem o que falar. Exatamente. As pessoas têm que entender que a ideia minha, do Roberto, de quem é da área da saúde que está aqui, é trazer informação, trazer conhecimento e nunca exercer a profissão diretamente por uma live ou por alguma coisa assim. É trazer conteúdo informativo para vocês. E o pessoal entende. Pelas perguntas aqui, o pessoal entende muito bem, gosta demais aqui. E como eu falei, vai estar salvo, hein, gente? Vai estar salvo. Chama teus parentes, chama os pais, mostra para eles. Isso daqui é tudo, isso daqui é ensinamento, gente. Então, nós estamos numa fase que nós estamos tendo uma oportunidade de aprender. Né? Quantas vezes a gente queria ter um tempo desse de aprender, nós nunca tivemos, agora nós estamos tendo. Então, aproveite essas lives aqui, essa informação, leva para todo mundo aqui e vai ser um agradecimento do Dr. Colombini aqui, né? Que sempre traz coisa legal, coisa importante, coisa séria para a gente. Tá? Legal, só gente. agradecer, doutor. Muito obrigado aí pela disposição. Quem quiser, gente, então daqui mais ou menos uns 15 dias a gente divulga a nossa próxima live, a gente alinha certinho. E quem quiser, eu vou entrar então no meu, eu fico mais uns 15, 20 minutinhos. Eu vi que teve algumas perguntas que a gente acabou não respondendo, e aí eu respondo às pessoas a parte mais técnica, médica aqui, o que der para ajudar. Tá ótimo. Obrigado, tá bom? Um abraço para você, querido. Um abração, fica com Deus. Outro. Amém. Tchau, tchau.